glória e louvor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé, na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, eles viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. E Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovens, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, queridas crianças, nós ouvimos esse evangelho hoje. Nosso Senhor está... Onde Nosso Senhor está? Qual que lugar onde Nosso Senhor está? Numa barca, mas qual o nome da cidade? Qual o nome da cidade?
Eu falei bem no comecinho do evangelho de hoje. Como é que é o nome da cidade? É um nome um pouquinho difícil, né? Tiberíades. Tiberíades é uma cidade. Existe até hoje. Então, ele está num barco dentro do mar de Tiberíades. Qual que é o outro nome desse mar? Vamos ver qual criança sabe. Qual é o outro nome? Esse mar, que na verdade não é um mar, é um lago, né? Esse lago tem vários nomes. Lago da Galileia, Mar da Galileia, a mesma coisa, né? Mar da Galileia, Lago da Galileia, Mar de Tiberíades, Lago de Tiberíades, é o mesmo lugar, tá bom? Então, quando escutarem falar neste evangelho, ou no texto que vocês escutarem, é no mesmo lugar. Então, nosso Senhor já ressuscitado, então já havia passado aí todos os acontecimentos da vida de nosso Senhor, e agora ele ressuscitado aparece para os seus discípulos, os seus apóstolos. Agora é interessante notar que esses apóstolos, eles estavam andando com nosso Senhor por toda a Galileia, pela Judéia, né? Foram em Jerusalém, foram em todas as cidades ali, pregando o evangelho junto com nosso Senhor. Eles viram nosso Senhor realizar muitos milagres, muitas coisas. E nosso Senhor havia se entregado para a morte de cruz. E por isso eles sentiram um grande vazio por dentro, porque pensavam que nosso Senhor havia morrido. E o que eles fizeram? Eles voltaram de novo para o mar da Galileia, para serem de novo pescadores. Vocês se lembram que quando nosso Senhor chamou os apóstolos, eles eram o quê? Pescadores, não eram? Viviam ali da pesca. E agora eles retomam de novo aquela antiga profissão de pescar. Todos os apóstolos estavam ali, naquela pesca. E o que acontece? O que nosso Senhor faz? Vamos ver quem escutou bem o evangelho hoje. O que nosso Senhor faz? Ele aparece, né, já ali com seus apóstolos. Eles não tinham pegado nada durante a noite. O que significa isto? Um fracasso, né? Já pensou? Passar a noite toda pescando e não conseguir nada? É um fracasso. Por isso que muitas vezes nós também enfrentamos fracassos. O fracasso, como esses apóstolos estavam sentindo. Imagina, tinham andado com o nosso Senhor e agora pensavam que ele estava morto, estavam desiludidos, estavam tristes. E eles voltaram de novo para a antiga profissão. Quantas vezes nós enfrentamos nossos fracassos, nossas desilusões, às vezes os relacionamentos que não deram certo, às vezes pensamos nos fracassos de não ter ensinado bem o filho, a filha, tantas coisas nós vamos guardando dentro de nós. E o que esses apóstolos fizeram? Voltaram à antiga profissão. Quantas vezes a gente não quer também voltar? É como que rebobinar a vida, né? A fita de novo, voltar para outra situação, para não cometer aquele erro, para não cometer aquele pecado, para melhorar aquela situação que às vezes não é tão boa. Os apóstolos fizeram isto. Eles voltaram de novo a essa antiga profissão para tentar esquecer aquilo que não deu certo nas suas vidas. E como não deu certo, eles queriam esquecer. Mas o que nosso Senhor faz? Aparece. Ele aparece e diz, olha, vamos pescar de novo? Ou seja, vamos enfrentar esta situação? Não tem como voltar à vida de novo. Não tem como rebobinar a vida, porque aquela ação que você fez já está feita. Agora, tem que entender o seu presente, entender isso como uma graça de Deus, e por isso que é um milagre, e recomeçar a vida de novo, a partir da ressurreição de nosso Senhor. E é isso que os apóstolos vão entender. E assim, como Pedro faz, né, se joga no mar, mas vai vestir uma roupa primeiro. Isso nos lembra lá aquela ação de Adão, que quando também percebeu a sua consciência, viu que estava nu, vestiu uma roupa e assim por diante. Esta mesma situação aqui
de Pedro, nesse sentido, né? De voltar de novo a esta consciência do seu erro, do seu pecado, se vestir e se jogar para o encontro com nosso Senhor. Nosso Senhor deu a chance desses apóstolos recomeçar uma vida agora com Jesus ressuscitado. Assim como acontece conosco também. Quando nós reconhecemos nosso erro, nosso pecado e voltamos para o Senhor. E começamos de novo uma vida junto com Deus, a partir desta graça de Deus. E nosso Senhor cura. Porque, pensam bem, o que Pedro fez durante a vida, né, caminhando com o Senhor, traiu o Senhor, agora estava triste, decepcionado, todas estas ações que nós também temos, mas nosso Senhor vai questionando: você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Quantas vezes o Senhor nos perguntou isso? Você me ama? Está enfrentando a sua dificuldade? Está enfrentando a sua desilusão? Você me ama? Está enfrentando um problema, seja financeiro, seja de relação? Está enfrentando um problema? Você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas não pode ser só da boca para fora. O Senhor insiste nisto. Pergunta tantas vezes a Pedro para insistir que deve ser uma resposta a partir de dentro. Não apenas uma resposta de qualquer jeito. Cada vez que vai perguntando, vai questionando. Mas será que eu amo mesmo? Mas será que é assim mesmo? Será que é verdade que eu amo mesmo? Então, Pedro vai respondendo: Senhor, tu sabes que eu te amo, e eu te amo mesmo. E por isso nosso Senhor diz: então vai ser o pastor, né? Vai cuidar dos cabritos, cuidar das ovelhas, vai cuidar do rebanho, enfim. Nosso Senhor dá a Pedro esta liderança, assim como dá a nós uma outra vida, para recomeçar a vida junto com o Senhor. E por isso ele joga ali as suas redes no mar, e pescaram tantos peixes. Crianças, quantos peixes foram pescados? Oxa, todo mundo sabe, é? A catequese está boa, hein? Rapaz, parabéns, Elisângela, hein? Catequistas aí, hein? 153, né? Alguém sabe por que tem esse número de 153? Alguém sabe? Adultos? Mamãe? Papai? Alguém sabe por que tem o número 153? Bom, realmente é difícil explicar isso, não é tão fácil mesmo explicar por que existe esse número 153 aí. Segundo os nossos estudos lá na Terra Santa, nós entendemos que esse número era a quantidade de peixes que era conhecida na época, né? Então, na época de Nosso Senhor, eles conheciam apenas 153 espécies de peixes. Então, era para dizer que tinha todas as espécies de peixes nesta pesca, né? No sentido simbólico, evidentemente, né? E por isso, então, pescaram todas as espécies, assim como Nosso Senhor joga a salvação para todas as pessoas, para toda espécie humana. Todas as pessoas são chamadas para esta conversão, para estar com o Senhor dentro desta barca, para poder seguir os passos do Senhor. Então, esse número, segundo a nossa tradição lá na Terra Santa, é justamente para poder significar isto. É claro que hoje em dia existe muito mais espécies de peixes conhecidas, né? Tanto mais, mas é para um número simbólico apenas. Bom, então com isto, Nosso Senhor realiza um grande milagre. E um milagre não apenas para multiplicar ali os peixes, mas um milagre de curar por dentro. Curar os apóstolos, curar Pedro, para que começasse realmente uma nova vida a partir da ressurreição. Então, meus queridos adultos, queridas crianças, vamos começar de novo com nosso Senhor. Vamos olhar para o nosso passado, aprender com isto, dar graças a Deus desta chance que nós temos de modificar o nosso futuro. E foi isso que os apóstolos fizeram. De novo, eles deixaram tudo e começaram a pregar o Evangelho. E a partir de Jerusalém, esse Evangelho partiu para todos os lados do mundo. Então, com isto, aprendemos do Senhor esta sua força que ajuda a colocar em prática
aquilo que o Senhor quer de nós. Então, meus queridos, que essa celebração de hoje possa nos encher por dentro, encher nosso coração, encher a nossa alma com esta força do Senhor, né? E cada criança possa também hoje aprender com o Senhor, a estar disposto a viver junto com o Senhor, a fazer parte desta barca do Senhor e se deixar ser levado pelo Senhor. Paz e bem.